Sexta questão, nono ano, eu resolvi dividir assim, cortei a questão todinha para a gente destrinchar essa questão. Você pode pensar que é difícil, mas na real não é difícil. É uma questão de leitura. Se você ler, observar, treinar teu olhar, como a gente já comentou, tem que treinar o olhar, você vai conseguir resolver tranquilamente a questão, certo? Então vamos aí. O quadrado de um número real positivo. X é igual a 81. Repetindo, o quadrado de um número real positivo x é igual a 81. Que é um número? O número é x. O que é para você fazer com ele? Elevar ao quadrado. X ao quadrado dá 81. Isto é uma equação do segundo grau? Sim. Como é esta equação na forma reduzida? Vamos aqui depressa. Forma reduzida é só você trazer todo mundo para o primeiro membro. Então, você fica com x ao quadrado menos 81 igual a zero. Pronto, está na forma reduzida. Aí, nessa forma aí, você tem o valor de a, que é 1. Tá certo? Aqui, antes do x ao quadrado é 1. O valor de b é 0, não tem o b, porque não tem nenhum número acompanhado do x, apenas do x. Esse aqui está acompanhado de x ao quadrado, mas não tem o outro acompanhado só do x. Então, b é 0. E c vale menos 81. Moço, quando a equação estiver incompleta e estiver faltando exatamente o valor do b, ela é mais fácil de resolver do que você imagina. Como é que você vai resolver? Basta você isolar o x. Então, você bota assim, olha, x ao quadrado vale 81. Aqui nessa linha, a gente já vai resolver. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 81. Por que isso? Porque se você está trabalhando com quadrado, aí a operação inversa é a raiz quadrada. Se fosse x ao cubo, a operação inversa, raiz cúbica. X à quinta, a operação inversa seria x à quinta. Compreendeu? Porque a radiciação é o contrário da potenciação. Aí acabamos de encontrar, olha, isso aqui foi só um OBS para você ver a equação na sua forma reduzida. Ela aqui não está na forma reduzida não, a gente arrumando ela fica assim. Aí então você descobre que x vale ou mais ou menos 9. Por que 9? 9 vezes 9 dá 81. Mas lembra, ele disse que isto tem que ser um número real positivo. Mais 9 é real, menos 9 é real. E positivo? Só mais 9. Então, você vai concluir aqui, olha, logo, x só pode ser 9 positivo. Por quê? Porque pela condição que foi dada lá em cima, tá? Pela condição do problema. Pela condição do problema, eu só vou ficar com o 9. O menos 9 a gente vai desprezar. Compreendeu, nono ano? Já foi. Agora a gente vem para a segunda situação. Na segunda situação, você tem o quíntuplo de um número real positivo. Y é igual ao quadrado, certo? O quíntuplo, moço, você tem que saber o que é essa história de quíntuplo. Quíntuplo é a conta de vezes. Quem é o número y? Então, o quíntuplo de y, traduzindo para a linguagem matemática, é 5y, que é o quíntuplo do y, 5y, isso aqui é um 5. Aí isso aí diz mais o quê? De um número real positivo, y é igual ao seu quadrado. Igual ao quadrado de quem? Igual ao quadrado de y. Já está na forma reduzida? Não. Como é a forma reduzida disso aí? Traz todo mundo para o primeiro membro. Então, o y ao quadrado passa negativo, que ele está positivo no segundo membro. O 5y continua positivo, ele continua no primeiro membro. Agora sim a equação está na forma reduzida. Estando na forma reduzida, eu pergunto, quem é que falta aqui?
o valor de A é menos 1, o valor de B é 5, porque eu tenho 5 acompanhado do Y, e o valor do C. C não está aqui, tinha que ser um trinômio, aqui só tem um binômio. C não está aqui, então C é 0. Toda vez que faltar o C, você vai ter que trabalhar com fatoração. O que é fatoração? Qual é a fatoração que eu vou aplicar? Fatoração por evidência. O que é evidente aqui? Está repetindo y, então está repetindo, então tu já sabe que tu vai usar ele como fator comum. Tem divisor comum entre menos 1 e mais 5? Não. Então, o teu fator comum é só y mesmo. Só y. Eita, arrumando esse y aí. Y. Aí ele vai ficar menos y, menos 1, tá? Vamos falar assim, menos 1 que está bem aqui, dividido por mais 1 que está aqui. Resposta, menos 1. Vou deixar assim, tá? Y ao quadrado dividido por y. Tu pega o 2 de lá, diminui com 1 daqui, fica y elevado a 1. Mais 5 dividido por mais 1, que está aqui do lado. Então, a resposta é mais 5. Aí, o que você vai fazer agora? Y dividido por y. 1, que é o expoente, menos 1, que é esse expoente, dá 0. Então, não precisa botar y. Acabou? Vamos trabalhar com duas condições. A primeira condição é y igual a 0. Já foi. A segunda condição é menos 1, y, ou só menos y mais 5, é igual a 0. Tudo que está dentro do parênteses tem que ser igual a 0. Isola esse y, menos y, passa esse 5 para o segundo membro, menos 5. Aí, como que resolve isso? Tem que multiplicar todo mundo por menos 1, tá certo? Toda vez que tu tiver uma situação dessa, que a letra estiver negativa, aí você tem que multiplicar por menos 1. Então, multiplicando por menos 1, vai ficar dessa maneira. Ó, eu vou repetir aqui, ó, tá? Para você olhar como que eu vou multiplicar por menos 1. Tudo vai ser multiplicado por menos 1. Então, vai ficar desse jeito. Menos y vezes menos 1, mais y. Menos 5 vezes menos 1, mais 5. Quanto vale y? 5. Agora, a gente volta na condição. Qual é a condição? O número tem que ser real. 0 é real? É. 0 é real. 5 é real? É. 5 é real. 0 é positivo? Não. Olha, vou escrever aqui do lado. 0 não é positivo. 0, vou botar uma beça, né? Desfaz. Só um instante. Você vai escrever aqui, vou escrever aqui do lado. OBS. 0 não é positivo, não é positivo. Por favor, nono ano, não esqueça essa informação. 0 não é positivo. Portanto, qual é a resposta que a gente vai fechar aqui? A gente vai fechar com y igual a 5. Gente, eu tenho já o valor de x. O valor de x aqui é 9, pela condição ficou só 9, lembra? Era mais ou menos 9, só ficou 9 porque ele pede positivo. E pela condição, no segundo caso, o y é 5. Como ele pediu real positivo, o 0 foi dispensado, que ele não é positivo, 0 não é positivo, 0 não é negativo. Vou repetir, 0 não é positivo, 0 não é negativo. Repetindo, 0 não é positivo e 0 também não é negativo. 0 é 0. Agora, você pode já concluir quanto vale x mais y. X, você já encontrou que é 9. Você vai somar com y, você vai somar então com 5. Quanto é 9 mais 5? 14. Parece complicada a questão, mas ela é super simples. A solução é 14. Bora estudar, nono ano.